primeiro aspecto prático para um bom estudo bíblico é ler a Bíblia todos os dias. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como nos alimentamos diariamente, devemos ler e meditar nas Escrituras todos os dias. Nos tempos do Antigo Testamento, exigia-se que os reis lessem a lei todos os dias de sua vida. Os judeus de Bereia foram considerados nobres porque examinaram as Escrituras todos os dias. Podemos achar que não ler a Bíblia um dia ou outro não fará diferença. E certamente ao longo da vida haverá alguns poucos dias em que não conseguiremos lê-la. Mas o que Deus espera de nós é a atitude de alguém que quer ouvir e aprender dele diariamente. Ele quer falar conosco a cada dia. Como anda a nossa disposição de ouvir as suas palavras? Um segundo aspecto é fazer anotações. Devemos ter um lugar especial para fazer anotações do que lemos na Bíblia. Pode ser um caderno ou ainda algum arquivo em um dispositivo móvel ou no computador. Segundo a pirâmide de aprendizado, absorvemos muito mais do que lemos quando fazemos anotações e meditamos a respeito de um assunto. Podemos usar marca-textos, onde cada cor representa um tema. Por exemplo, azul poderia enfatizar as qualidades de Deus. Amarelo poderia destacar passagens sobre amor. E assim em diante. Podemos circular cada referência a Deus, Jesus ou ao Espírito Santo. Não devemos ficar receosos de fazer anotações e rabiscos na Bíblia. Devemos lembrar que o que é sagrado sobre as Escrituras não é o papel onde ela é impressa, mas o seu sentido e a sua aplicação a nossas vidas. Sobre o que podemos escrever? Podemos resumir o conteúdo do trecho que lemos, escrever meditações pessoais, anotar decisões que queremos tomar, ou ainda dialogar com Deus à medida que escrevemos, abrindo nosso coração, confessando pecados e tomando decisões. Um terceiro aspecto para um bom estudo bíblico é decorar versículos. O Salmo 1 pinta uma bela imagem do homem que ama tanto a lei de Deus, que medita nela dia e noite. Ele dará fruto no tempo certo e tudo o que ele fizer prosperará. Para decorar um versículo, podemos escrevê-lo em um cartão e carregá-lo na bolsa ou na carteira para ler durante o dia. Quais versículos podemos decorar? Eu lembro decorando 2 Timóteo 2, 24 a 26, em um momento da minha vida em que queria crescer em mansidão. Em outros momentos, decorei salmos inteiros, como Salmo 37 e 84, porque queria vencer a inveja, por exemplo. Depois de decorar uma passagem, recite a si mesmo em suas orações, quando estiver lutando para vencer algum pecado, ou mesmo em qualquer momento do seu dia. E observe como Deus o ajudará a vencer seus pecados e a crescer à semelhança de Cristo. Outro aspecto que devemos considerar é em qual momento do dia estudar a Bíblia. Eu recomendo fortemente que o façamos logo pela manhã, pois assim estaremos preparados para enfrentar os desafios do dia, após termos enchido nossa mente com a verdade da palavra e entregado nossas ansiedades a Deus. Para isso, temos a responsabilidade de ir dormir em um horário decente, para conseguirmos acordar no dia seguinte com a disposição para orar e realmente meditar à medida que lemos a Bíblia. Caso você não consiga ou não queira ter seu tempo pela manhã, não se preocupe, não somos todos iguais. Pode ser que por causa do seu relógio biológico, você realmente não funcione direito logo pela manhã. Outros de nós podemos acordar tão cedo para ir trabalhar ou para a escola que ler a Bíblia pela manhã se tornaria inviável. Se esse é o seu caso, estabeleça outro horário fixo no qual você terá o seu tempo. Ter um horário fixo o ajuda a ser disciplinado e a não permitir que a correria da vida roube o tempo que você quer passar com Deus diariamente. Independente do horário que escolha estudá-la, o ideal é que separemos um período de tempo ininterrupto, com o mínimo de interrupções possíveis. Busque desligar o celular ou deixá-lo no silencioso. Se estivesse falando com a presidente ou com outra autoridade, você a deixaria esperando para atender uma ligação? Bem, você está falando com a maior autoridade do mundo quando lê a Bíblia. Se você tem crianças, busque ensiná-las desde cedo que o tempo que você passa com Deus por meio da Bíblia e da oração deve ser respeitado e que isso é importante para toda a família. Essa é uma das principais vantagens de lermos a Bíblia cedo de manhã. Podemos acordar mais cedo que os filhos e antes do dia começar, e assim termos um pouco mais de controle sobre as interrupções naturais do dia a dia. Um quinto aspecto prático diz respeito a onde estudar a Bíblia. Quando lemos as Escrituras, cremos que Deus está falando pessoalmente conosco e que Ele fala a respeito de coisas profundas e relevantes para nós. Por essas duas razões, precisamos encontrar um local tranquilo para ler a Bíblia, onde seja possível meditar nela e em nossa vida, preferencialmente sem distrações. Um sexto aspecto prático envolve o estudo bíblico e a oração.
Devemos buscar ter nosso tempo de oração junto com o nosso estudo bíblico. Às vezes é bom orar antes, em outros momentos, ler a Bíblia antes. Porque a oração exige mais energia espiritual, podemos nos sentir inclinados a ler muito a Bíblia e a orar pouco. Não devemos cair nessa tentação. Em última instância, a leitura bíblica deve ser a ferramenta que nos ajuda a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. De nada adiantará meditar nela se não batalharmos em oração para colocarmos em prática em nossas vidas. O sétimo aspecto prático de que quero falar tem a ver com os diferentes tipos de estudo que podemos fazer na Bíblia. Podemos estudá-la por assunto. Aqui, a ferramenta principal que usamos é a chave ou concordância bíblica. Escolha um assunto que deseja estudar e busque palavras associadas na concordância. Por exemplo, se quiser estudar sobre fé, procure as palavras fé, confiança, entrega, além dos verbos confiar e entregar. Anote todos os versículos em seu caderno e depois inicie a leitura e o estudo das Escrituras. Outro tipo de estudo é o de personagens bíblicos. Você pode escolher algum personagem que você admira ou alguém que possua um traço de caráter que você quer imitar. Exemplos. Paulo seria um ótimo personagem a se estudar para quem deseja crescer em paixão e coragem, entre outras coisas. Timóteo pode ser de grande valia para alguém tímido ou jovem, mas que quer aprender a influenciar outras pessoas por meio da servidão. Saul pode ser um ótimo exemplo de como não agir no que diz respeito à obediência a Deus. Um terceiro tipo de estudo é ler um livro completamente. Esse deve ser o feijão com arroz do estudante da Bíblia. Os livros da Bíblia formam uma unidade mínima, sem a qual é difícil ter acesso ao que o autor desejava transmitir aos seus receptores. Quando você recebe um e-mail, você não lê todo de uma vez? Pode até ser que você releia alguma parte específica novamente, para entender mais detalhes, mas esse é geralmente um passo que damos depois de termos a ideia geral do texto que temos em mão. Obviamente, alguns livros são grandes demais para lermos de uma só vez, mas isso não deve nos desanimar de lê-lo do começo ao fim. Basta dividir o texto em grupos de capítulos que podemos ler a cada dia e fazer progresso diariamente rumo ao fim. O oitavo aspecto prático para um bom estudo bíblico nos chama a ler a Bíblia inteira periodicamente. Jesus usou os livros do Velho Testamento frequentemente em seu ensino, principalmente os livros de Isaías e de Salmos, mas também citou outros livros menos famosos, como Levítico, 2 Crônicas, Oséias, Miqueias, Zacarias e Malaquias. Podemos dar prioridade ao Novo Testamento em nossos estudos, mas não podemos supor que iremos compreendê-lo profundamente sem buscar compreender os princípios contidos no Velho, que modelaram e guiaram os primeiros discípulos de Cristo. Ao tentar ler a Bíblia inteira, marque no índice os livros que já tiver lido. Quando estiver lendo algum livro mais difícil de compreender, como algum profeta, ou ainda um livro mais árido, como o de Levítico, busque a ajuda de uma Bíblia de estudos ou de um comentário e dedique um pouco de tempo a um salmo, um provérbio ou a outro trecho das Escrituras que você tem maior facilidade de compreender. O último aspecto para um bom estudo é aplique a Bíblia à sua vida. Faça perguntas que o ajudem a tornar o texto relevante à sua vida. O que posso mudar? O que posso aprender? Há bons exemplos que eu devo imitar ou maus exemplos de quem eu posso aprender? Com quem eu sou mais parecido nessa passagem? Eu estou pronto para seguir o mandamento ou princípio espiritual dessa passagem? Caso não esteja, por que não? Como me sinto ao ler um determinado versículo? Embora nossas emoções não sirvam como bons guias, elas nos dão pistas profundas de como anda o nosso coração. Vamos considerar esses 9 aspectos práticos sobre o nosso estudo bíblico e crescer em nossa intimidade com Deus.